O milionário jurou fazê-la sua esposa, mas na lua de mel descobriu seu segredo. Era virgem. Nunca imaginei que minha maior mentira se tornaria minha verdade mais dolorosa. Você já guardou um segredo tão profundo que sente que ele te define? Isabela nunca pensou que ocultar sua inocência a transformaria na esposa de um dos homens mais poderosos do país. Gabriel Ferreira, o milionário de 32 anos que jurava não acreditar no amor, a escolheu precisamente porque pensava que ela era como todas as outras, experiente, prática, sem ilusões românticas. Mas na primeira noite de sua lua de mel, numa ilha paradisíaca, quando as máscaras finalmente caíram e a verdade veio à tona, tudo mudou. O que ele descobriu naquela noite não apenas desafiou tudo o que acreditava saber sobre ela, mas o obrigou a enfrentar uma pergunta que jamais havia se feito. Pode um coração cínico aprender a amar novamente? Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A chuva batia contra as janelas do restaurante exclusivo, enquanto Isabela Santos segurava a bandeja com mãos trêmulas. Levava 3 meses trabalhando ali, no 35º andar do edifício mais luxuoso da cidade, servindo pessoas cuja gorjeta mensal equivalia ao seu salário anual. Tinha 24 anos e uma beleza discreta que tentava ocultar sob uniformes folgados e cabelo preso num coque apertado. Seus olhos cor-de-mel evitavam contato direto, aprendidos de anos cuidando de sua mãe doente num bairro onde os sonhos morriam antes das esperanças. Naquela noite, o reservado privativo estava ocupado por Gabriel Ferreira, herdeiro de um império imobiliário, e sua noiva de conveniência, Valentina Rocha. Isabela havia escutado os rumores. Um casamento arranjado por negócios, sem amor, sem futuro real. Enquanto servia o vinho, captou fragmentos da conversa. Não finja que isto é algo mais que um contrato, Gabriel. A voz de Valentina era fria como o gelo nas taças. Você consegue as ações do meu pai, eu consigo o sobrenome Ferreira. Nada mais. Isabela tentou se fazer invisível, como lhe haviam ensinado, mas ao recuar, seu pé tropeçou na perna de uma cadeira. A garrafa de vinho de R$ 5.000 se estilhaçou contra o piso de mármore italiano. O silêncio foi ensurdecedor. Quando levantou o olhar, encontrou-se com os olhos mais penetrantes que já havia visto. Gabriel Ferreira a observava com uma intensidade que fez o ar abandonar seus pulmões. Não era apenas bonito, era devastador. Cabelo negro penteado para trás, mandíbula definida, terno que provavelmente custava mais que seu apartamento completo, mas eram seus olhos cinzentos que a deixaram paralisada, 2 tempestades que pareciam ver diretamente através de todas as suas defesas. Eu sinto muitíssimo, gaguejou Isabela, caindo de joelhos para recolher os fragmentos. Pagarei a garrafa, juro, mesmo que me leve anos. Deixe isso. A voz de Gabriel era grave, quase hipnótica. Foi um acidente. Valentina soltou uma risada desdenhosa. Claro que foi. Essa gente não tem educação nem graça. Gabriel, chame o gerente e demita-a. Algo mudou nos olhos de Gabriel. Uma faísca de irritação, talvez, ou reconhecimento. Levantou-se com movimentos fluidos e caminhou até onde Isabela continuava ajoelhada. Estendeu-lhe a mão. Levante-se. Não era um pedido. Era uma ordem suave, mas firme. Quando seus dedos se roçaram, Isabela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Ele também sentiu. Soube pela forma como seus olhos se estreitaram levemente, como se acabasse de descobrir algo inesperado. Como você se chama? Perguntou ele, ainda segurando sua mão. Isabela Santos, senhor. Isabela, repetiu ele, como provando o sabor de seu nome nos lábios. Não se preocupe com a garrafa e definitivamente não se preocupe com ela, sinalizou com a cabeça em direção a Valentina, cujo rosto havia se tornado púrpura de indignação. Isabela se libertou suavemente de seu aperto, seu coração batendo violentamente contra as costelas. Obrigada,
mas insisto em pagar. Com o quê? Valentina havia se levantado, aproximando-se com passos calculados. Com seu salário miserável, levaria 5 anos. Então trabalharei 5 anos extras, respondeu Isabela, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. Algo na crueldade casual de Valentina acendeu uma faísca de dignidade em seu interior. Mas pagarei cada centavo. Gabriel sorriu. Não foi um sorriso completo, apenas uma curva no canto de seus lábios, mas foi suficiente para mudar completamente seu rosto. De repente, não parecia o magnata frio das revistas, mas alguém humano. Gosto do seu orgulho, disse ele. É raro encontrá-lo hoje em dia. Gabriel, chega dessa ridicularia, soltou Valentina. Temos um jantar de negócios importante e você está perdendo tempo com a serviçal. Mas Gabriel não desviou o olhar de Isabela. Era como se o mundo tivesse se reduzido a apenas eles dois, aquele momento suspenso onde a chuva continuava caindo contra as janelas e o futuro ainda não estava escrito. Vá embora, disse-lhe finalmente, e leve isto. Deslizou uma nota em sua mão, suficiente para cobrir a garrafa e um pouco mais. Considere meu pedido de desculpas por... Olhou brevemente para Valentina. A companhia desagradável que teve que suportar. Era uma nota de R$ 500. Isabela piscou, atordoada. Não posso aceitar isto. Pode e vai. Seu tom não admitia réplica. E Isabela inclinou-se imperceptivelmente em direção a ela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume caro, uma mistura de cedro e algo indefinivelmente masculino. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente. Isabela fugiu do reservado com as bochechas ardendo, o coração disparado e a estranha certeza de que sua vida acabava de mudar irreversivelmente. Não sabia que Gabriel a havia observado partir com uma expressão pensativa, nem que 3 dias depois, quando Valentina romperia o noivado num escândalo público, ele se lembraria daqueles olhos cor-de-mel cheios de dignidade e orgulho. Não sabia que o milionário mais cobiçado do país acabava de decidir que ela seria sua próxima esposa. Não por amor, ainda não. Mas porque num mundo de máscaras e mentiras, ela era a única coisa real que havia visto em anos. O envelope de papel creme chegou uma semana depois, entregue por um motorista com luvas brancas. Isabela estava em seu pequeno apartamento, preparando sopa para sua mãe, quando o porteiro ligou para anunciar uma visita importante. Seu primeiro pensamento foi que havia um erro. Ninguém importante visitava seu edifício deteriorado no lado errado da cidade, mas ali estava o envelope, pesado e caro, com seu nome escrito em caligrafia elegante. Com mãos trêmulas, o abriu. Senhorita Santos, necessito de seus serviços para um assunto de natureza delicada. A compensação será substancial. Se estiver interessada, o motorista a espera embaixo para levá-la ao meu escritório. Gabriel Ferreira. Sua mãe, Célia, observou de sua cadeira de rodas com olhos preocupados. Isabela, tenha cuidado. Homens como esse não procuram garotas como você para nada de bom. Mas Isabela pensou nas contas médicas acumuladas, nos medicamentos que sua mãe precisava e que o plano de saúde não cobria, no teto que vazava quando chovia. Pensou em 5 anos trabalhando para pagar uma garrafa de vinho. E tomou a decisão que mudaria seu destino. Voltarei logo, mãe. Prometo que ficarei bem. O escritório de Gabriel ocupava o último andar de um arranha-céu de vidro que parecia tocar as nuvens. Quando Isabela entrou, ele estava de pé junto às janelas, olhando a cidade como um rei observando seu reino. Havia tirado o paletó, e as mangas de sua camisa branca estavam arregaçadas, revelando antebraços definidos. Algo naquela imagem casual era mais íntimo que vê-lo de terno completo. Pontual, disse sem se virar. Gosto disso. O senhor disse que era urgente. Agora sim se virou. E Isabela teve que se esforçar para manter a compostura. A luz do dia era ainda mais impressionante. Havia algo nele que emanava poder,
controle absoluto, como se o mundo girasse segundo sua vontade. Sente-se, sinalizou o sofá de couro. Isto levará tempo. Isabela sentou-se na beirada, com as costas retas, mãos entrelaçadas no colo. Gabriel serviu-se um uísque antes de tomar assento à sua frente, estudando-a com aquele olhar penetrante que a fazia sentir-se nua. Sabe por que está aqui? Não, senhor. Um sorriso mal perceptível curvou seus lábios diante do senhor. Preciso de uma esposa. E você precisa de dinheiro. Proponho um acordo mutuamente benéfico. O silêncio se estendeu entre eles, denso e carregado. Isabela estava certa de ter escutado mal. Desculpe, um casamento contratual, esclareceu ele tomando um gole de sua bebida. 1 ano. Depois desse tempo nos divorciamos silenciosamente. Você recebe uma quantia considerável e ambos seguimos com nossas vidas. Mas por que eu? Gabriel recostou-se em seu assento, observando-a com olhos semicerrados. Porque você é perfeita para o que preciso. Não pertence ao meu mundo, o que significa que não tem ambições sociais. Precisa de dinheiro desesperadamente, o que significa que será prática quanto ao arranjo. E fez uma pausa, seu olhar deslizando sobre ela de uma maneira que fez sua pele se incendiar. Você é linda de uma forma que não está consciente disso. Será crível como minha esposa. Isto é uma loucura. Isto é um negócio, corrigiu ele. 500 mil reais ao assinar o contrato. 300 mil a mais a cada 6 meses. Ao final do ano, um pagamento único de 1 milhão de reais e todas as joias e vestidos que tenha usado. Total, 2.300.000 reais por 1 ano de sua vida. A quantia era obscena. Com isso, poderia pagar a operação que sua mãe precisava, comprar um apartamento decente, talvez até voltar a estudar. Era a resposta a todas as suas orações. E, no entanto, e quanto às... Isabela sentiu-se corar. Expectativas maritais? Gabriel entendeu imediatamente. Viveremos juntos, apareceremos juntos em eventos públicos, manteremos a ilusão de um casamento real. Mas o que acontecer em privado será negociável. Não a forçarei a nada que não deseje. A forma como disse, com aquele tom grave e aquele olhar escuro, fez algo se retorcer no estômago de Isabela. Não era medo. Era algo muito mais perigoso. Por que precisa disso? Perguntou ela, encontrando sua voz. Um homem como você poderia casar com quem quisesse. Pela primeira vez, viu algo parecido com vulnerabilidade cruzar seu rosto. Meu avô está morrendo. Seu último desejo é me ver casado e feliz antes de partir. Recusa-se a me transferir o controle completo da empresa até que o faça. E depois do escândalo com Valentina, a imprensa está te destruindo. Isabela havia lido as manchetes. O milionário impossível de amar, Ferreira abandonado no altar, frio demais para o amor. Exatamente. Preciso mudar minha imagem pública, agradar meu avô e recuperar o controle do que minha família construiu. Você me dá isso e eu lhe dou uma vida que nunca imaginou. Isabela levantou-se, caminhando em direção às janelas. A cidade se estendia embaixo, um mar de luzes e possibilidades. Podia sentir Gabriel atrás dela, sua presença como um campo magnético. E se algum de nós mudar de ideia? Perguntou suavemente. Sobre os termos, ele se aproximou, seu reflexo aparecendo no vidro ao lado do dela. O contrato é renegociável. Mas Isabela... Sua voz desceu a um sussurro áspero que lhe arrepiou a pele. Medja, preciso que entenda algo. Não acredito no amor. Não acredito em finais felizes. Isto é um acordo de negócios, nada mais. Ela se virou para encará-lo, tão perto agora que podia ver os pontos dourados em seus olhos cinzentos, as pequenas linhas de tensão ao redor de sua boca. E se eu acreditar nessas coisas? Algo perigoso brilhou em seus olhos. Então, sugiro que mantenha essas crenças muito, muito longe deste casamento. Deveria ter sido um aviso, deveria tê-la enviado correndo de volta ao seu pequeno apartamento e sua vida simples.
Mas em vez disso, Isabela sentiu um desafio ardendo em seu peito. Este homem havia decidido que não tinha coração, que o amor era um mito. E talvez, só talvez, ela pudesse provar que estava errado. Tenho uma condição, disse ela, surpreendendo-se com sua própria audácia. Gabriel arqueou uma sobrancelha. Ah, é? Minha mãe vem conosco, viverá em sua casa, receberá o melhor atendimento médico. Isso não é negociável. Por um longo momento, ele simplesmente a olhou. Então, incrivelmente, sorriu. Um sorriso real desta vez, que transformou completamente seu rosto. Acordo feito, senhora Ferreira. O título enviou um arrepio por sua espinha. Senhora Ferreira. Em 72 horas, esse seria seu nome. Sua identidade, sua prisão dourada. Ou talvez, pensou enquanto Gabriel estendia a mão para selar o acordo, sua salvação. Quando suas palmas se tocaram, ambos sentiram aquela mesma corrente elétrica da primeira noite. Nenhum a mencionou, mas quando Isabela saiu naquela tarde, com um contrato para revisar e um cheque que mudaria sua vida, ambos sabiam que haviam cruzado um limiar do qual não havia retorno. Em 3 dias se casariam. Em 1 semana estariam em sua lua de mel. E ali, na privacidade de uma ilha paradisíaca, todos os segredos viriam à tona. Mas por enquanto, eram apenas 2 estranhos fazendo um acordo. Nada mais, nada menos. Ou era o que diziam a si mesmos. O casamento foi um espetáculo orquestrado para as câmeras. 500 convidados no jardim de uma mansão histórica, orquestra ao vivo, rosas brancas importadas do Equador. Isabela flutuou através do dia, num vestido de noiva que custava mais que 5 anos de seu antigo salário, sorrindo para os fotógrafos enquanto seu coração batia erraticamente cada vez que Gabriel a tocava. E a tocava constantemente. Uma mão em suas costas, enquanto cumprimentavam os convidados, seus dedos entrelaçados durante a cerimônia. O beijo que selou seu casamento, que se supunha casto e breve, mas que se prolongou 1 segundo demais, seus lábios demorando sobre os dela, de uma maneira que a fez esquecer completamente que havia câmeras observando. Respire, murmurou ele contra sua boca, tão baixo que só ela podia ouvir. Isto deveria ser uma celebração, mas não parecia uma celebração. Parecia estar de pé à beira de um precipício, esperando a queda inevitável. A recepção foi um borrão de champanhe, conversas forçadas com a elite da cidade que mal ocultavam sua curiosidade sobre a misteriosa noiva de Gabriel. E o avô dele, Dom Fernando, um homem frágil, mas com olhos penetrantes, que estudou Isabela como se pudesse ver diretamente através de todas as suas mentiras. Então você é a que conquistou o inconquistável, disse o ancião, tomando sua mão entre as suas. Meu neto não se apaixona facilmente. Deve ser muito especial. Isabela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Apaixonar-se, como se fosse isso que havia acontecido, como se este casamento fosse algo mais que uma transação fria. Seu neto é um homem excepcional, respondeu ela, escolhendo suas palavras cuidadosamente. É um tolo, replicou Dom Fernando com um sorriso cansado. Acha que pode controlar tudo, negócios, emoções, destino, mas o amor não se controla. O amor te destrói e te reconstrói. Espero que lhe ensine essa lição. Antes que Isabela pudesse responder, Gabriel apareceu com uma taça de champanhe em cada mão e uma expressão ilegível. Vovô, pare de assustar minha esposa. Só estou dando conselhos matrimoniais. O ancião se afastou com uma piscadela. Não desperdice, rapaz. Quando estiveram sozinhos, ou tão sozinhos quanto podiam estar numa recepção de 500 pessoas, Gabriel lhe entregou uma taça e estudou seu rosto com aquela intensidade que a fazia sentir-se exposta. Está pálida. Demais para você? Só é muito. Se está aproveitando esta história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo.
Seu apoio nos ajuda a continuar criando histórias que tocam o coração. Você acha que Isabela e Gabriel encontrarão o amor verdadeiro ou este casamento está condenado ao fracasso? Deixe sua opinião nos comentários. Eu sei, sua voz se suavizou imperceptivelmente, mas está se saindo bem, melhor do que esperava. Por alguma razão, esse elogio amortecido a feriu. Ele esperava que ela falhasse, que desmoronasse sob o peso deste mundo que não era o seu. Algo teimoso e orgulhoso se endureceu em seu interior. Deveria esperar mais de mim, então, disse ela, tomando um longo gole de seu champanhe. Sou mais forte do que pareço. Os olhos de Gabriel se escureceram com algo que poderia ter sido respeito ou desejo. Estou começando a perceber isso. A tensão entre eles se esticou como um fio prestes a se romper. Isabela foi a primeira a desviar o olhar, mas podia sentir seus olhos sobre ela, queimando-a através do tecido de seu vestido. O resto da noite transcorreu numa névoa de sorrisos falsos e contato calculado. Quando finalmente subiram na limusine que os levaria ao aeroporto privado, sua lua de mel numa ilha caribenha esperava. Isabela sentiu que podia respirar pela primeira vez em horas. Gabriel afrouxou a gravata, servindo-se um uísque do bar da limusine. Sem o paletó, com o cabelo levemente despenteado, parecia mais humano, mais alcançável. Você se saiu bem hoje, disse ele finalmente. Obrigada. Você também atuou de forma convincente. Algo afiado cruzou seu rosto. Atuei? Escolha interessante de palavras. Isabela voltou-se para ele, sentindo o champanhe lhe dar coragem. Não é isso que estamos fazendo, atuando? Gabriel inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fez seu pulso acelerar. Quando te beijei hoje, quando coloquei minha mão em suas costas, quando sussurrei seu nome, isso lhe pareceu atuação? O coração de Isabela bateu violentamente contra as costelas. Não sei. Foi? Ele não respondeu. Em vez disso, fechou a distância entre eles no assento, seu rosto a apenas centímetros do dela. Podia sentir seu perfume, o uísque em seu hálito, algo indefinivelmente masculino que fazia sua cabeça girar. Quer saber a verdade? Sua voz era um ronronar grave que lhe arrepiou a pele. Não tenho certeza, e isso me incomoda enormemente. Por quê? Sussurrou ela. Porque não gosto de perder o controle. E você... Sua mão se ergueu, seus nós dos dedos roçando sua bochecha numa carícia tão leve que poderia tê-la imaginado. Me faz querer perder o controle. Isabela deveria recuar. Deveria lembrar que isto era um arranjo de negócios, que ele lhe advertiu explicitamente para não trazer sentimentos a este casamento. Mas seu corpo não escutava sua mente. Inclinou-se em direção a seu toque, seus olhos fechando-se brevemente. Gabriel. Não, disse ele bruscamente, recuando como se o tivesse queimado. Não faça isso. Fazer o quê? Me olhar assim, como se isto fosse real. A ferida foi instantânea e profunda. Isabela se afastou, cruzando os braços sobre o peito. Você tem razão. Desculpe a confusão. Gabriel praguejou em voz baixa. Isabela não quis dizer... Vamos esquecer. Ela olhou pela janela, piscando contra a ardência em seus olhos. É tarde, estamos cansados. Amanhã começa a nossa lua de mel de mentiras e ambos precisamos estar descansados para nossas atuações. O silêncio na limusine era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Isabela podia sentir a frustração emanando de Gabriel, sua luta interna quase palpável. Mas ele não disse mais nada, e ela não se virou para olhá-lo. No avião particular tomaram assentos separados. Isabela fingiu dormir enquanto cruzavam o oceano em direção à ilha paradisíaca que seria o cenário de sua lua de mel. Mas na realidade estava completamente acordada, consciente de cada movimento que Gabriel fazia, cada suspiro, cada momento em que parecia querer dizer algo, mas se detinha. Quando aterrissaram ao amanhecer, a ilha os recebeu com areia branca e águas turquesas que pareciam irreais.
A vila privativa era um sonho de madeira clara e janelas enormes, com uma piscina infinita que se fundia com o oceano e uma cama com dossel de tamanho descomunal no quarto principal. Uma cama, um quarto. Isabela congelou na soleira enquanto Gabriel falava com o pessoal sobre a bagagem. Não haviam discutido isso. Havia assumido que haveria quartos separados, que a privacidade seria parte do acordo. "Há 3 quartos", disse Gabriel atrás dela, como se lesse sua mente. "Pode escolher o que quiser", mas não se moveu para mostrá-los. Simplesmente ficou ali, olhando-a com aqueles olhos tempestuosos que pareciam estar travando uma batalha interna. "Gabriel", sua voz era mal um sussurro. "O que você realmente quer disso?" "De mim?" Por um longo momento ele não respondeu. Então, lentamente, fechou a distância entre eles. Sua mão se ergueu, enfiando-se em seu cabelo, inclinando seu rosto para cima. "Não sei", admitiu com voz áspera. "E isso me aterroriza." Então se afastou, deixando-a sozinha no paraíso, com o coração batendo como um tambor de guerra e o gosto da possibilidade amarga em sua língua. A lua de mel acabava de começar, e ambos sabiam que, quando terminasse, nada seria igual. Os primeiros 3 dias na ilha transcorreram numa dança cuidadosa de proximidade evitada. Isabela escolheu um dos quartos de hóspedes, pequeno, mas com vista para o oceano, e Gabriel não objetou. Tomavam café juntos no terraço, conversas educadas sobre nada importante. Passavam as tardes separados, ele trabalhando em seu laptop, respondendo e-mails urgentes que não podiam esperar. Ela explorando a praia, lendo numa rede, qualquer coisa para não estar no mesmo espaço onde a tensão era tão grossa que mal podia respirar. À noite, jantavam com velas acesas sob as estrelas, mantendo a ilusão para o pessoal discreto que os atendia. Mas quando as luzes se apagavam, cada um se retirava para seu território, e Isabela ficava acordada, escutando o som do oceano, perguntando-se o que Gabriel estava fazendo em seu quarto, se também lutava contra a mesma inquietação inexplicável que a mantinha olhando o teto. A 4ª noite tudo mudou. Uma tempestade tropical açoitou a ilha sem aviso prévio. O vento uivava contra as janelas, a chuva batia no teto como tambores furiosos. Isabela estava em seu quarto, tentando ler a luz de uma vela, quando a porta se abriu abruptamente. Gabriel estava na soleira, encharcado apesar de ter caminhado apenas desde seu quarto, o cabelo pingando água, a camisa aderida a seu peito definido. Havia algo selvagem em seus olhos, algo que lhe recordou a tempestade rugindo lá fora. "Não conseguia", começou ele, então parou, passando uma mão pelo cabelo. "Você está bem?" Ela deveria ter dito para ele ir embora, que isto violava as fronteiras invisíveis que haviam estabelecido. Mas havia uma vulnerabilidade em sua expressão que nunca havia visto antes, e em vez de rejeitá-lo, se viu assentindo. "Entre. Você está encharcado." Gabriel fechou a porta atrás de si, e de repente o quarto pareceu infinitamente menor. Ficou perto da entrada, indeciso, e Isabela percebeu que ele não sabia o que fazer. Este homem que controlava impérios, que comandava salas de reunião, estava perdido na simples intimidade de um quarto compartilhado. "A tempestade", começou ela suavemente, "me lembra minha infância. Vivíamos num apartamento onde entrava água sempre que chovia. Minha mãe e eu colocávamos baldes por todo lado, contando as gotas. Ríamos como se fosse um jogo. Seu pai, Gabriel, se aproximou, sentando-se na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa. Nunca o conheci. Nos abandonou quando soube que minha mãe estava grávida. Ela trabalhou em 3 empregos para me criar sozinha até que sua saúde se quebrou. Sinto muito." "Não sinta." Isabela sorriu tristemente. "Ela me ensinou tudo o que importa. Dignidade, trabalho duro, que o amor não precisa de dinheiro para ser real." Algo escuro cruzou o rosto de Gabriel. "Minha mãe me ensinou o oposto, que o amor é uma fraqueza que os fortes exploram, que a única moeda real é o poder.
Isabela virou-se completamente para ele, suas pernas cruzadas na cama. O que aconteceu com ela? Por um longo momento, pensou que não responderia. Então, numa voz tão baixa que mal podia ouvi-lo sobre a tempestade, casou-se com meu pai por dinheiro. Foi honesta quanto a isso, pelo menos. Não houve pretensão de amor. Ele a queria por sua beleza, sua conexão social. Ela o queria por sua fortuna. Viveram na mesma casa durante 20 anos, sem compartilhar uma única conversa significativa. Isso deve ter sido solitário, completou ele com amargura. Você não pode sentir falta do que nunca teve. Aprendi cedo que as emoções são um luxo. Te fazem vulnerável, te destroem. É por isso que fez isto? Isabela fez um gesto entre eles. Um casamento onde não há risco de sentir nada real. Os olhos de Gabriel encontraram os dela, e havia tal intensidade neles que ela sentiu que queimavam. Essa era a ideia. Mas você parou, mandíbula tensa. Está arruinando o plano. Eu? Como? Levantou-se abruptamente, caminhando em direção à janela, suas costas tensas. Você me faz querer coisas que jurei nunca querer. Me faz esquecer por que construí essas paredes. E odeio isso. Isabela levantou-se da cama, aproximando-se lentamente, como se abordasse um animal ferido. E se as paredes estão aí para protegê-lo da única coisa que poderia fazê-lo feliz? Ele riu, um som áspero sem humor. A felicidade é um mito que vendemos às pessoas para mantê-las dóceis. Não existe. Só existe o controle ou o caos. Essa é a coisa mais triste que já ouvi. Gabriel virou-se tão rápido que ela se sobressaltou. Em 2 passos estava na frente dela, tão perto que podia ver cada nuance cinza em seus olhos tempestuosos. Quer saber algo realmente triste? Sua voz era um rugido baixo. Que todas as noites durante estes 3 dias fiquei acordado pensando em você. Em como seria cruzar aquela porta, entrar na sua cama, sentir sua pele contra a minha. E sim, na parte física. Mas também sua mão se ergueu segurando seu rosto com uma ternura devastadora, em apenas tê-la perto, em escutar sua respiração, em saber que não estou sozinho. O coração de Isabela batia tão forte que estava certa de que ele podia ouvi-lo. Gabriel, e o pior é que sei que você sente o mesmo. Vejo na forma como me olha quando acha que não estou observando, em como cora quando nossas mãos se roçam acidentalmente, em como prende a respiração cada vez que estou perto. Era verdade. Tudo era terrivelmente verdade. Isabela havia passado 4 dias mentindo para si mesma, fingindo que isto era apenas um trabalho, que Gabriel era apenas seu empregador. Mas cada momento perto dele era como tocar fogo vivo, e ela estava cansada de fingir que não estava se queimando. "E o que quer que eu faça com isso?" sussurrou ela. Os polegares de Gabriel acariciaram suas bochechas, seus olhos buscando os dela com uma intensidade que a derreteu. "Me diga para parar. Diga que isto é apenas um contrato, nada mais. Lembre-me por que construímos essas regras." Mas Isabela não podia. Porque em algum momento entre o magnata cínico no restaurante e o homem vulnerável à sua frente agora, havia começado a ver através de todas as suas defesas, e o que havia encontrado ali a aterrorizava tanto quanto a atraía. "Não posso", admitiu ela, sua voz quebrando, "porque eu também estou quebrando-as." Algo em Gabriel se quebrou. Ela viu na forma como seus olhos se escureceram, em como seu controle cuidadoso se rachou. Sua testa apoiou-se contra a dela, suas respirações se misturando, seus lábios a apenas um suspiro de distância. "Isto vai complicar tudo", murmurou ele. "Eu sei. Vai doer quando terminar." "Eu sei." Isabela. Seu nome era uma prece, um aviso, uma rendição. E então, com a tempestade rugindo lá fora e o mundo se reduzindo a apenas eles dois, fechou o último centímetro de distância. O beijo foi devastador. Não o toque casto de seu casamento, mas algo faminto, desesperado, anos de solidão se vertendo naquele único ponto de contato. As mãos de Gabriel afundaram em seu cabelo, inclinando sua cabeça para aprofundar o beijo
e Isabela se derreteu contra ele, seus dedos se agarrando à sua camisa molhada como se fosse a única coisa que a mantinha ancorada à terra. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, seus corações batendo tão forte que ela podia senti-los um contra o outro. Fique, sussurrou Gabriel, sua voz rouca. Esta noite, apenas fique comigo. Era um pedido, não uma demanda. E Isabela sabia que se dissesse não, ele a respeitaria. Dormiria em seu quarto solitário e amanhã voltariam à sua distância segura. Mas algo havia mudado irreversivelmente. As paredes haviam caído e não havia forma de reconstruí-las. Está bem, respondeu ela, sua voz mal audível sobre a tempestade. Ficarei. A mão de Gabriel encontrou a dela, seus dedos se entrelaçando, e a guiou em direção ao seu quarto principal. A cama enorme esperava sob o dossel de gaze branca, e pela primeira vez, Isabela sentiu o peso do que estava prestes a acontecer. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Esta noite mudaria tudo, e em algum canto de sua mente, uma pequena voz sussurrou que talvez, só talvez, essa mudança era exatamente o que ambos precisavam. O quarto principal era todo janelas e luz de lua filtrada através da tempestade. Gabriel acendeu as velas estrategicamente colocadas, e Isabela observou as sombras dançarem nas paredes enquanto ele se aproximava lentamente, dando-lhe tempo para mudar de ideia, para fugir. Mas ela ficou. Venha aqui, disse ele suavemente, estendendo sua mão. Isabela a tomou, deixando que a guiasse em direção à cama. Seu coração batia tão forte que estava certa de que toda a ilha podia ouvi-lo. Quando se sentaram na beirada do colchão, de frente um para o outro, a realidade do que estava prestes a acontecer a atingiu com força renovada. Gabriel deve ter visto algo em seu rosto, porque parou imediatamente. Se não está pronta, não é isso. Isabela engoliu com dificuldade. É só que há algo que você precisa saber. Ele esperou, seus olhos estudando-a com aquela intensidade característica. Nunca as palavras se enroscaram em sua garganta, o rubor ardendo em suas bochechas. Quero dizer, não. A compreensão iluminou lentamente seu rosto, seguida por algo que parecia genuíno assombro. Nunca? Ela balançou a cabeça sem se atrever a olhá-lo. Cuidei da minha mãe desde os 16. Não havia tempo para relacionamentos. E então, quando as coisas pioraram, não havia energia. Os homens que se interessavam só queriam uma coisa, e eu não podia dar a eles isso quando tinha tanto mais com o que me preocupar. O silêncio se estendeu entre eles, tão denso que Isabela sentiu que se afogava. Havia arruinado tudo. Gabriel esperava uma mulher experiente, alguém que pudesse lidar com a parte física deste arranjo sem complicações emocionais. E, em vez disso, havia conseguido uma virgem de 24 anos com ideias românticas sobre sua primeira vez. Desculpe, sussurrou ela, levantando-se abruptamente. Devia ter te contado antes. Devia... Gabriel a deteve, suas mãos em seus ombros, virando-a suavemente para ele. Não se desculpe. Nunca se desculpe por isto. Havia algo em sua voz, uma reverência que ela não esperava, que a fez levantar o olhar para ele. O que viu em seus olhos a deixou sem fôlego. Não era decepção. Era algo muito mais complexo. Assombro, proteção, uma ternura que não sabia que ele possuía. Você não está chateado? Uma risada áspera escapou de sua garganta. Chateado? Isabela, estou... Passou uma mão pelo cabelo, claramente lutando com as palavras. Estou honrado, aterrorizado e absolutamente determinado a fazer isto perfeito para você. As lágrimas picaram nos olhos de Isabela. Não precisa ser perfeito. Só preciso que seja real. Gabriel segurou seu rosto entre suas mãos, seus polegares limpando as lágrimas que haviam começado a cair. Isto é o mais real que senti em minha vida. E se fizermos isto, Isabela, se cruzarmos esta linha, não há volta. Pelo menos não para mim. O que isso significa? Ele se inclinou, sua testa descansando contra a dela.
Significa que vou parar de fingir que isto é apenas um contrato. Significa que quando eu te tocar, será porque não posso suportar não fazê-lo. Significa que... Sua voz se quebrou levemente. Estou completa e absolutamente perdido em você. Era o mais próximo de uma declaração que ele lhe havia dado, e Isabela sentiu algo se expandir em seu peito, algo quente e aterrorizante e maravilhoso. Me beije, sussurrou ela. Por favor. Este beijo foi diferente do primeiro. Mais lento, mais profundo. Uma promessa selada com cada carícia de lábios. As mãos de Gabriel se moveram com reverência, cada toque pedindo permissão, esperando confirmação. Quando finalmente a recostou contra os travesseiros, seus olhos buscaram os dela na penumbra. Me diga se quiser que pare, a qualquer momento. Não vou querer que pare. Mesmo assim, prometa. Prometo. Então, com a tempestade como sua sinfonia e as velas piscando testemunhas silenciosas, Gabriel lhe mostrou que nem todas as primeiras vezes precisam doer, que podiam ser lentas e doces e cheias de sussurros tranquilizadores, que o desejo não tinha que ser selvagem para ser avassalador. Suas mãos aprenderam a geografia de sua pele com paciência infinita. Seus lábios mapearam cada centímetro, beijando cada insegurança até que desaparecesse sob ondas de prazer. E quando finalmente se uniram, com seus olhos fixos nos dela, Isabela sentiu algo se romper e se reformar dentro de seu peito. Isto não era o que haviam acordado. Não era um contrato de negócios ou um casamento de conveniência. Era duas almas solitárias se encontrando na escuridão, reconhecendo uma na outra o que haviam estado procurando toda a vida sem sequer saber. Depois, enquanto jaziam entrelaçados entre os lençóis, escutando a tempestade finalmente se acalmar, Gabriel traçou padrões preguiçosos em suas costas nuas. No que está pensando? Murmurou ele contra seu cabelo. Que isto muda tudo. Eu sei. Está assustado? Sentiu seu sorriso contra sua têmpora. Aterrorizado. E você? Mais do que posso expressar. Ele a apertou mais perto, como se pudesse protegê-la do mundo apenas com a força de seus braços. Então estaremos aterrorizados juntos. Isabela adormeceu com o som de seu coração sob seu ouvido, segura na ilusão de que isto era suficiente, que o amor poderia conquistar as paredes que ambos haviam construído, que os contos de fadas poderiam existir mesmo em casamentos comprados com contratos e selados com mentiras. Não sabia que amanhã traria ligações da realidade, que o mundo fora de sua bolha paradisíaca ainda girava, ainda conspirava, ainda esperava para lembrá-los que os contos de fadas têm preços. Não sabia que o pesadelo estava por começar. Mas por aquela noite, envolta nos braços do homem que havia jurado nunca amar ninguém, Isabela se permitiu acreditar em finais felizes. E Gabriel, olhando seu rosto adormecido na luz pálida do amanhecer, se permitiu pela primeira vez em sua vida considerar que talvez, só talvez, sua mãe estivesse errada. Talvez o amor não fosse uma fraqueza. Talvez fosse a única coisa que o fazia completamente humano. A ligação chegou às 7 da manhã, quebrando a paz frágil de seu ninho de amor. Gabriel se desenredou de Isabela com cuidado, beijando seu ombro antes de se levantar para alcançar seu telefone do outro lado do quarto. Ela se aconchegou mais profundamente nos travesseiros, meio adormecida, até que ouviu sua voz mudar. O que quer dizer que vazou. A tensão em suas palavras era como um cabo prestes a se romper. Essa é informação confidencial. Alguém teve que... Isabela sentou-se lentamente, o lençol apertado contra seu peito, observando-o se transformar do homem vulnerável da noite anterior de volta ao magnata implacável. Suas costas estavam rígidas, cada músculo definido e tenso. Não me importa o que a imprensa diz. Encontre-o. Encontre-o e garanta que nunca mais trabalhe nesta cidade. Quando desligou, ficou de costas para ela por um longo momento, suas mãos apoiadas contra a parede,
a cabeça inclinada. Gabriel? Ele não se virou imediatamente, e quando o fez, seu rosto era uma máscara de controle frio. O homem que a havia segurado com tanta ternura horas antes havia desaparecido, substituído por alguém que ela mal reconhecia. Alguém vazou os detalhes do nosso arranjo para as imprensa. As manchetes estão por toda parte. Casamento por contrato. Esposa comprada. O amor falso de Ferreira. Isabela sentiu o chão se abrir sob ela. Como? Alguém próximo. Alguém que teve acesso ao contrato. Seus olhos se cravaram nos dela e por um momento terrível viu suspeita ali. Quem mais sabia? A acusação implícita a atingiu como um tapa físico. Está me perguntando se fui eu? Se vendi nossa história? Preciso saber quem mais tinha acesso a essa informação. Sua voz era clínica, desprovida de emoção. Sua mãe? Suas amigas? Alguém? Isabela se envolveu no lençol, descendo da cama com toda a dignidade que pôde reunir, apesar de estar nua e vulnerável. Minha mãe mal consegue lembrar o que tomou no café da manhã. Não tem amigas na mídia. E eu... Sua voz se quebrou. Você realmente acha que eu faria isso? Depois de ontem à noite? Algo piscou em seus olhos. Algo que poderia ter sido remorso, mas endureceu novamente quase instantaneamente. Não sei no que acreditar. Só sei que alguém me traiu e preciso encontrar essa pessoa. Então encontre-a. Mas não vou ficar aqui enquanto você me olha como se eu fosse uma criminosa. Isabela recolheu sua roupa do chão, vestindo-se com mãos trêmulas, consciente de seus olhos sobre ela o tempo todo. Quando estava decente, virou-se para ele. Só para constar, não fui eu. Mas o fato de você ter que perguntar me diz tudo o que preciso saber sobre o que realmente pensa de mim. Isabela, espere. Mas ela já estava saindo pela porta, as lágrimas ardendo em seus olhos, mas se recusando a cair. Não na frente dele. Não quando acabava de confirmar cada um de seus piores medos, que para ele ela sempre seria a garota do restaurante, alguém desesperada o suficiente por dinheiro para vender qualquer coisa, até sua dignidade. Os 3 dias seguintes foram um inferno no paraíso. O escândalo explodiu precisamente como Gabriel havia temido. Cada site de fofoca, cada programa de notícias, cada colunista tinha uma opinião sobre seu casamento falso. As fotos de seu casamento que haviam parecido tão perfeitas, tão reais, agora eram dissecadas como evidência de seu engano. As teorias abundavam. Ela era uma caça-fortunas, ele era uma fraude. Seu avô havia sido enganado. Dom Fernando ligou. Gabriel passou 2 horas trancado em seu escritório improvisado, sua voz se elevando ocasionalmente em defensiva frustração. Quando saiu, seu rosto era de pedra. Temos que voltar, anunciou sem preâmbulos. Amanhã, meu avô quer nos ver. Quer explicações. Isabela, que estava lendo no terraço, deixou seu livro de lado. E o que diremos a ele? A verdade, suponho, que começou como um contrato, mas se tornou algo mais, que... Parou, olhando-a com olhos atormentados. Que me enganei ao suspeitar de você. Meus investigadores encontraram a fonte, foi minha assistente. Valentina pagou a ela pela informação. A vindicação deveria ter sido doce. Em vez disso, só se sentia amarga. E esperou 3 dias para me contar. Estava processando. Processando? Isabela se levantou, a raiva finalmente encontrando sua voz. Você me acusou de trair você. Destruiu o que construímos ontem à noite com sua suspeita. E agora espera que simplesmente... O quê? Que esqueça. Gabriel fechou a distância entre eles em 2 passos, suas mãos segurando seu rosto com desespero familiar. Sinto muito. Sinto muitíssimo. É só que... Nunca tive que confiar em ninguém antes. E você me faz querer confiar. E isso me aterroriza. O medo não é desculpa para a crueldade. Eu sei e não espero que me perdoe facilmente. Mas, Isabela, sua testa apoiou-se contra a dela. Não posso perder isto. Não posso perder você. Ela queria ser forte. Queria afastá-lo, fazê-lo sofrer como ela havia sofrido.
Mas quando seus braços a envolveram, quando sentiu seu coração batendo contra o dela, sua resolução se derreteu. Prometa-me que não vai duvidar de mim novamente, não sem provas, não sem me perguntar primeiro. Prometo, juro por tudo que tenho. Naquela noite fizeram amor novamente, mas foi diferente, mais urgente, mais desesperado, como se ambos sentissem que algo precioso estava escapando de suas mãos. Depois, deitados na escuridão, Isabela traçou as linhas de tensão em seu rosto. "O que vamos fazer?" sussurrou ela. "Sobre o escândalo, sobre seu avô. Vamos lutar, juntos, e vamos provar a todos que o que temos é real." "É?" Precisava ouvi-lo dizer as palavras. "É real para você?" Os olhos de Gabriel buscaram os dela na penumbra. "É o mais real que senti em minha vida. Você é o mais real que senti em minha vida." Não era um "eu te amo", mas para Gabriel era o mais próximo. E por enquanto, Isabela decidiu que seria suficiente. No dia seguinte, fizeram as malas em silêncio, a realidade do que os esperava pesando sobre eles como uma nuvem de tempestade. Enquanto o avião os levava de volta através do oceano, Isabela olhou pela janela, perguntando-se se algum dia voltariam a encontrar aquela paz que haviam descoberto brevemente na ilha. Gabriel tomou sua mão, entrelaçando seus dedos. "Aconteça o que acontecer, enfrentaremos isto juntos." Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que o amor que haviam encontrado seria suficiente para sobreviver ao escrutínio público, à desaprovação familiar, ao peso de suas próprias inseguranças. Mas uma pequena voz em seu interior sussurrou que as provas reais mal estavam começando. E que antes que isto terminasse, ambos teriam que decidir se valia a pena lutar pelo que tinham, ou se era mais fácil simplesmente deixar ir. A mansão Ferreira era um monumento de pedra e cristal no coração da cidade, rodeada de jardins perfeitamente cuidados, que pareciam mais uma exibição que um lar. Isabela havia estado ali apenas uma vez antes, brevemente, para pegar alguns pertences de Gabriel antes do casamento. Agora, enquanto os portões de ferro forjado se abriam para recebê-los, sentiu como se estivesse entrando numa fortaleza inimiga. Dom Fernando os esperava na biblioteca, uma sala de tetos altos forrada de livros antigos e cheiro de couro e tabaco. Estava mais frágil que no casamento, apoiando-se pesadamente em sua bengala, mas seus olhos continuavam afiados como lâminas. "Então retorna o casal feliz", sua voz gotejava sarcasmo. "Ou devo dizer, o casal pago." Isabela sentiu Gabriel se tensionar ao seu lado, mas foi ela quem falou primeiro. "Com todo respeito, Sr. Ferreira, o senhor não conhece toda a história." O ancião a estudou com interesse renovado. "Então me ilumine, filha. Explique como meu neto, que jurou nunca se casar por amor, de repente encontra uma esposa numa garçonete. E não me minta. Sobrevivi 85 anos detectando mentiras." Gabriel deu um passo à frente, colocando-se levemente na frente de Isabela num gesto protetor inconsciente. "Começou como um arranjo de negócios. Não vou negar. Precisava me casar para cumprir suas condições e Isabela precisava de dinheiro para o tratamento médico de sua mãe. Mas vovô..." Sua voz se suavizou. "O que se tornou é algo que nunca esperei." "Amor?" O ancião soava cético. "Espera que acredite que o neto que declarou o amor, uma fraqueza para tolos, agora caiu sob seu feitiço?" "Sim", Gabriel respondeu sem hesitar. "Exatamente isso." O silêncio que se seguiu foi tão denso que Isabela mal podia respirar. Dom Fernando se moveu lentamente em direção à sua poltrona favorita, deixando-se cair com um suspiro de cansaço. "Então está ainda mais perdido do que pensei. O amor não conquista todas as coisas, rapaz. Não paga as contas, não mantém impérios, não sobrevive ao escrutínio público. Mas nos faz humanos", Isabela falou novamente, sua voz firme, apesar de suas mãos trêmulas. "Com todo respeito, senhor, vi o que uma vida sem amor faz às pessoas. Minha mãe e eu não tínhamos nada, mas tínhamos uma à outra.
E isso valia mais que toda a riqueza do mundo. Os olhos do ancião se suavizaram quase imperceptivelmente. Fala como minha esposa. Ela também acreditava nesses contos de fadas. Não é um conto de fadas, corrigiu Isabela. Os contos de fadas são fáceis. Isto, gesticulou entre ela e Gabriel. Isto é difícil, é aterrorizante, é complicado, mas também é o mais real que senti. Dom Fernando a observou por um longo momento, depois olhou para seu neto. E você, Gabriel, está preparado para o que isto significa? A imprensa te destruirá. Os sócios questionarão seu julgamento. Sua mãe, minha mãe, não tem voz na minha vida. A mandíbula de Gabriel se tensou. Não depois de abandonar você e eu por um magnata do petróleo em Dubai. Mesmo assim, o caminho não será fácil. Não esperava que fosse. O ancião recostou-se, seus dedos tamborilando sobre o braço de sua poltrona. Finalmente, soltou um suspiro longo. Muito bem, se isto é o que querem, se isto é real. Olhou diretamente para Isabela. Então terão que provar, não a mim, ao mundo, ao conselho de administração, a cada pessoa que agora acredita que isto foi apenas uma farsa. Como? Perguntou Isabela. Um sorriso cansado curvou os lábios do ancião. Vivendo, amando publicamente, deixando que vejam que isto não é um contrato, mas um compromisso. E seu olhar pousou em Gabriel, resolvendo a bagunça que Valentina criou com suas acusações públicas. Acontece que Valentina não havia se contentado em vazar o contrato. Havia dado entrevistas, aparecido em programas de televisão, pintando-se como a vítima de um homem calculista que usava mulheres como peões em seus jogos de negócios. As redes sociais estavam divididas. Metade defendia Isabela como uma mulher que havia encontrado amor real. A outra a atacava como uma oportunista que havia seduzido um homem vulnerável. O que você acha que acontecerá na lua de mel? Esta história está prestes a tomar um rumo inesperado. Se está gostando, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações das nossas próximas histórias. Seu comentário sobre o que vai acontecer depois nos motiva a continuar criando conteúdo de qualidade. Naquela noite, depois que Dom Fernando se retirou, Isabela e Gabriel sentaram-se no estúdio particular dele, rodeados de telas mostrando o dano midiático. Poderíamos fazer uma coletiva de imprensa, sugeriu Isabela, contar nossa versão. Não, Gabriel balançou a cabeça. Isso só alimentaria o fogo. Precisamos de algo mais impactante. Como o quê? Ele se virou para ela, e havia tal intensidade em seus olhos que lhe cortou a respiração. Case-se comigo novamente. O quê? Uma renovação de votos, pequena, íntima, só família e amigos próximos. Não para as câmeras, não para a imprensa, só para nós, para provar que isto é real. Isabela levantou-se, aproximando-se de onde ele estava junto à janela, olhando as luzes da cidade. Gabriel, já somos casados. Legalmente sim, mas não... Lutou com as palavras. Não da maneira que importa. Não com verdade. Não com amor. Seu coração bateu com força contra suas costelas. Está me dizendo que me ama? Ele se virou para ela, tomando suas mãos entre as suas, e pela primeira vez, desde que o conhecia, não havia máscaras, não havia paredes, só verdade crua e vulnerável. Isabela Santos de Ferreira, você é a coisa mais inesperada que me aconteceu. Entra na minha vida quebrando uma garrafa de vinho e termina quebrando cada crença que tinha sobre mim mesmo. Me faz querer ser melhor, me faz querer sentir. E sim, sua voz se quebrou. Eu te amo. Estou completa, total e absolutamente apaixonado por você. As lágrimas correram livremente pelas bochechas de Isabela agora. Por que não me disse antes? Porque tinha medo. Porque nunca havia dito essas palavras a ninguém. Porque... A puxou mais perto. Não sabia se era suficiente. Se eu era suficiente. Você é mais que suficiente.
sussurrou ela, ficando na ponta dos pés para beijar cada palavra em seus lábios. Você é tudo. Beijaram-se sob a luz da cidade, selando promessas que já não tinham nada a ver com contratos ou dinheiro ou conveniência. Quando se separaram, Gabriel segurou seu rosto com mãos trêmulas. Então vai fazer? Vai se casar comigo novamente? Desta vez por amor. Sim, riu ela através de suas lágrimas. 1000 vezes sim. Naquela noite, fizeram amor em seu quarto compartilhado e foi diferente de todas as vezes anteriores. Era lento e reverente, cada toque um voto, cada beijo uma promessa. E quando finalmente adormeceram entrelaçados, o mundo lá fora continuava rugindo com escândalos e julgamentos. Mas dentro daqueles braços, Isabela finalmente acreditou que talvez, só talvez, o amor realmente pudesse conquistar tudo. Ainda não sabia que a prova final estava por vir, que Valentina não havia terminado com eles, e que às vezes o maior inimigo do amor não é o mundo exterior, mas os demônios que carregamos dentro. A ligação chegou 3 dias antes da renovação de votos planejada. Isabela estava no jardim com sua mãe, que finalmente havia sido transferida para uma suíte na ala leste da mansão, completa com enfermeiras particulares e todo o conforto imaginável. Célia observou sua filha com olhos preocupados, enquanto esta atendia o telefone. Senhorita Santos, sou o Dr. Ramírez. Preciso vê-la imediatamente sobre os resultados dos exames de sua mãe. O coração de Isabela afundou. Haviam realizado exames completos na semana anterior, rotina para estabelecer o melhor curso de tratamento. Mas algo no tom do médico. 2 horas depois, estava sentada em seu consultório, as palavras do médico caindo como pedras na água. O câncer se espalhou mais do que pensávamos inicialmente. Precisamos de cirurgia imediata, seguida de um tratamento experimental muito agressivo. Mas, senhorita Santos, fez uma pausa, sua expressão sombria. O custo é considerável. Estamos falando de cerca de 3 milhões de reais, e o plano de saúde não cobrirá a maior parte por ser experimental. Isabela sentiu o chão se mover sob ela. Mas eu tenho... Meu marido tem... Eu sei. E normalmente isto não seria um problema. Mas dadas as circunstâncias atuais, os hospitais estão sendo cautelosos sobre tratamentos caros para familiares de figuras públicas controversas. Precisam do dinheiro adiantado. Isabela saiu do consultório em estado de choque. 3 milhões. Seu contrato prometia 2.300.000, que já havia começado a receber. Poderia pedir a Gabriel o resto. Ele não hesitaria em dar, sabia. Mas então seu telefone tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Isabela, querida, a voz de Valentina era como mel envenenado. Suponho que acabou de receber notícias desafortunadas sobre sua mãe. O sangue de Isabela congelou. Como sabe sobre isso? Tenho minhas fontes. O ponto é, tenho uma proposta para você. Um acordo, se quiser. Não quero nada de você, nem mesmo 3 milhões de reais, porque isso é exatamente o que darei a você. Transferência imediata, suficiente para salvar sua mãe. Isabela parou no meio da calçada, sua mão apertando o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Em troca do quê? Deixe Gabriel. Desapareça de sua vida. Assine alguns papéis simples dizendo que o casamento foi uma fraude desde o início, que o seduziu por seu dinheiro. Pegue o dinheiro e vá embora. Sua mãe vive, você fica rica e Gabriel pode reconstruir sua reputação sem o peso de sua esposa comprada. Vá para o inferno. Pense nisso, Isabela. Sua mãe tem talvez 2 semanas sem tratamento. Realmente arriscará sua vida por um homem que te comprou como se fosse propriedade? A ligação cortou, deixando Isabela tremendo na rua. Por um momento terrível, considerou a oferta. Não pelo dinheiro ou por escapar, mas porque sua mãe era tudo que lhe restava de sua vida anterior. A mulher que a havia criado com amor quando não tinham nada. Como podia escolher um homem, mesmo um que amava, sobre a mulher que lhe havia dado a vida? Quando retornou à mansão,
Gabriel estava em seu escritório, revisando contratos. Um olhar em seu rosto e deixou tudo de lado. O que aconteceu? Isabela contou-lhe tudo. O diagnóstico, o custo, a ligação de Valentina. Com cada palavra, viu sua mandíbula se tensionar mais, suas mãos se fecharem em punhos. Aquela maldita... Parou, respirando fundo. O dinheiro não é problema. Transferirei os 3 milhões agora mesmo. Gabriel, isso é... Nada. Interrompeu, aproximando-se e tomando suas mãos. É nada comparado a você. Comparado à sua mãe. Farei a transferência hoje. Mas quando ligou para seu banco, a assistente deu-lhe notícias devastadoras. Senhor Ferreira, sinto muito, mas devido ao escândalo recente, o Conselho congelou temporariamente seu acesso a grandes fundos pessoais. É uma medida preventiva, enquanto se resolvem as investigações sobre o casamento contratual. Qualquer transferência maior que 1 milhão precisa de aprovação unânime do Conselho. Gabriel praguejou violentamente, arremessando o telefone contra o sofá. Estão me castigando. Minha própria família, meus próprios sócios, estão me castigando. Quanto tempo levará a aprovação? Semanas, talvez meses, com todos os procedimentos legais. Isabela sentiu o mundo se fechar ao seu redor. Não tinham semanas, mal tinham dias. Então usarei minha parte, disse ela rapidamente. O que já recebi não é suficiente. E você sabe que não é suficiente. Olharam-se, ambos compreendendo a horrível verdade. A menos que encontrassem outra fonte, a menos que fizessem algo drástico, Célia Santos morreria. E havia apenas uma pessoa oferecendo o dinheiro necessário sem condições: Valentina. Não, disse Gabriel com voz dura quando viu a consideração nos olhos de Isabela. Você não vai fazer isso. Não vai se sacrificar por isto. É minha mãe. E você é minha esposa. Minha vida. Não vou perdê-la. Mas posso perdê-la a ela, Isabela gritou, as lágrimas finalmente caindo. E não posso viver com isso. Não posso me olhar no espelho sabendo que escolhi minha felicidade sobre a vida dela. Gabriel a puxou para ele, segurando-a enquanto soluçava contra seu peito. Encontraremos outra maneira, murmurou em seu cabelo. Prometo, venderei propriedades, ligarei para cada contato, incomodarei cada membro do conselho até que cedam. Mas você não vai me deixar. Não assim. Naquela noite, enquanto Gabriel fazia ligação após ligação, implorando, negociando, vendendo pedaços de seu império para levantar o dinheiro, Isabela tomou sua decisão. Às 3 da madrugada, enquanto ele finalmente havia adormecido de exaustão em seu escritório, ela escreveu uma carta. Meu amor, perdoe-me. Sei que pedi que confiasse em mim, que me prometeu que enfrentaríamos tudo juntos. Mas isto não é seu fardo para carregar. Minha mãe é minha responsabilidade, minha família, meu coração. Aceitei o dinheiro de Valentina, não porque não te amo, mas porque te amo tanto que não posso deixar você destruir tudo que construiu por meu egoísmo. Sua empresa, sua reputação, seu futuro, tudo isso importa. E não posso ser a razão pela qual você perde. Assinei os papéis. Admiti que o casamento foi uma fraude. Dei à imprensa exatamente o que queria. E amanhã, quando acordar, terei ido embora. Minha mãe terá o tratamento que precisa. Você terá sua liberdade. Não me procure. Não tente me convencer a voltar. Esta é minha escolha e está feita. Saiba apenas que cada momento com você foi real. Cada beijo, cada toque, cada promessa, tudo foi real e sempre será. Te amarei até meu último suspiro. Isabela. Deixou a carta em seu escritório, beijou sua testa adormecida uma última vez e desapareceu na noite. Quando Gabriel acordou e encontrou a nota, ela já estava num avião com sua mãe, indo para uma clínica especializada em outro país. O dinheiro de Valentina havia sido transferido. Os papéis assinados. O escândalo ressurgiu com força renovada. Esposa comprada admite fraude. O coração partido de Ferreira, traído por amor falso. E Gabriel, lendo as palavras de despedida da única mulher que havia amado,
Sentiu algo se romper dentro de seu peito que sabia que nunca voltaria a sarar, a menos que lutasse, a menos que provasse que o amor não era a fraqueza que sempre havia acreditado, mas a única força poderosa o suficiente para desafiar o mundo inteiro. Gabriel passou 3 dias destruindo seu escritório, 3 dias ligando para cada contato, cada advogado, cada investigador particular, tentando encontrá-la. Valentina havia sido inteligente. As cláusulas de confidencialidade nos papéis que Isabela assinou incluíam a localização da clínica, protegidas por leis internacionais de privacidade médica. Mas Gabriel Ferreira não havia construído um império aceitando a derrota. No 4º dia, seu avô entrou em seu escritório com um envelope de papel amarelado. "Pare de destruir móveis caros e me escute." O ancião deixou cair o envelope em sua mesa. "Sua avó me deu isto antes de morrer. Fez-me prometer que te daria quando finalmente encontrasse alguém que valesse a pena lutar." Com mãos trêmulas, Gabriel abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita na elegante caligrafia de sua avó. "Meu querido neto, se está lendo isto, significa que encontrou o que seu avô e eu compartilhamos. Amor verdadeiro, e significa que está aterrorizado de perdê-lo. Deixe-me contar um segredo. Quando seu avô e eu nos conhecemos, ele era pobre e eu era rica. Minha família se opôs. A sociedade zombou. Todos disseram que eu era uma tola por arriscar minha posição por um homem sem nada. Mas seu avô tinha algo que o dinheiro não pode comprar. Um coração que me via, não meu sobrenome. Mãos que trabalhariam até sangrar para construir um futuro juntos. E a coragem de arriscar tudo pelo que acreditava. Se a ama, Gabriel, se realmente a ama, lute. Não com dinheiro ou poder, com verdade, com vulnerabilidade, com a disposição de perder tudo que tem para ganhá-la. Porque no final, nada mais importa. Nem impérios, nem sobrenomes, nem orgulho. Só o amor. Só o amor que te faz completo. Com todo o meu coração. Sua avó, Aurora." Gabriel leu a carta 3 vezes, as lágrimas que não havia derramado desde a infância finalmente caindo. Então, olhou para seu avô. "Ajude-me a encontrá-la." Dom Fernando sorriu. "Já fiz. Ela está na Suíça. A clínica Richter em Genebra. Sua avó tinha conexões lá. Fiz algumas ligações." 24 horas depois, Gabriel estava de pé do lado de fora de um quarto de hospital particular nas montanhas suíças. Através da janela, podia ver Isabela sentada ao lado da cama de sua mãe, segurando sua mão, seu rosto demacrado pela falta de sono e o peso de sua decisão. Entrou sem bater. Isabela se sobressaltou, levantando-se tão rápido que a cadeira quase tombou. "O que está fazendo aqui?" "Quebrando promessas", disse ele simplesmente. "Você me pediu para não procurá-la, para não tentar convencê-la a voltar. Mas nunca fui bom seguindo regras, especialmente as que partem meu coração. Gabriel não pode estar aqui. Os papéis que assinei..." "Que se danem os papéis", deu um passo em direção a ela. "Que se dane Valentina, a imprensa, todos eles. Isabela, você cometeu um erro. Salvei minha mãe, destruindo nosso futuro." Sua voz se elevou, depois se suavizou. "Querida, entendo por que fez. Deus, te amo mais por isso. Mas não pode tomar essas decisões sozinha. Não quando me prometeu que enfrentaríamos tudo juntos. Sua empresa pode ser reconstruída. Minha reputação pode ser reparada. Mas você, Isabela, é insubstituível. E se tenho que escolher entre um império vazio e uma vida com você, escolherei você todas as vezes." Isabela balançou a cabeça, as lágrimas correndo livremente. "Não é tão simples. Os papéis que assinei admitem que tudo foi uma fraude, que te manipulei. Se voltar, só tornará tudo pior." Gabriel fechou a distância entre eles, tomando seu rosto entre suas mãos. "Então desmentiremos cada palavra. Diremos a verdade, que começou como um contrato, mas se tornou algo real. Que você me salvou tanto quanto eu salvei você. Que o amor nem sempre começa perfeitamente, mas quando acontece, vale a pena lutar por ele.
E se ninguém acreditar em nós? Então, só precisamos nos preocupar conosco mesmos. E sua mãe olhou para a cama onde Célia havia estado escutando, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Se ela me aceitar como seu genro... Célia estendeu uma mão débil em direção a ele. Aceito qualquer um que ame minha filha com tanta ferocidade. Gabriel tomou sua mão com gentileza, beijando-a com respeito. Então, tenha nós dois, para toda a vida. Isabela desabou contra seu peito, soluçando como se todas as emoções contidas das últimas semanas finalmente encontrassem liberação. Ele a segurou, balançando-a suavemente, sussurrando promessas contra seu cabelo. Nunca mais, disse ele ferozmente, nunca mais tomará essas decisões sozinha. Nunca mais irá embora sem lutar. Somos uma equipe, Isabela. Para melhor ou pior, para escândalos e vitórias, para tudo. Mas os papéis, os lutaremos. Tenho os melhores advogados preparando um processo por coação. Valentina te extorquiu usando a vida de sua mãe. Isso é ilegal. E quando terminarmos com ela, desejará nunca ter ouvido nossos nomes. Passaram 3 semanas na Suíça, enquanto Célia recebia tratamento. 3 semanas em que Gabriel trabalhou remotamente, negociando com o conselho, com a imprensa, com cada obstáculo que se interpunha em seu caminho. E lentamente, a maré começou a mudar. Uma entrevista viral onde confessaram toda a verdade de sua história. O contrato, o amor inesperado, o sacrifício de Isabela, as lágrimas reais em câmera, a forma como Gabriel segurou sua mão durante tudo, olhando-a como se fosse seu mundo inteiro. O público amou. A história de uma Cinderela moderna e o príncipe que aprendeu a amar ressoou de maneiras que nenhuma campanha de relações públicas poderia ter fabricado. Valentina, enfrentando acusações de extorsão e difamação, desapareceu da vista pública. O Conselho de Administração, vendo a maré de opinião pública mudar a favor de Gabriel, restabeleceu seu acesso a fundos. Dom Fernando, numa coletiva de imprensa memorável, declarou que seu neto finalmente havia provado ser digno do sobrenome Ferreira, não por construir riqueza, mas por ter a coragem de priorizar o amor. E numa manhã clara de domingo, quando Célia finalmente recebeu alta médica com um prognóstico otimista, Gabriel se ajoelhou no jardim da clínica com um anel que havia pertencido à sua avó, Aurora. Isabela Santos de Ferreira, você já é minha esposa. Mas quero perguntar de novo, desta vez sem contratos ou mentiras. Vai se casar comigo? Vai me amar nos tempos bons e ruins? Vai construir uma vida comigo baseada não em conveniência, mas na certeza de que juntos podemos enfrentar qualquer coisa? Isabela se ajoelhou com ele na grama, tomando seu rosto entre suas mãos. Sim, 1000 vezes sim. Hoje e todos os dias depois. Beijaram-se sob o sol suíço, com Célia aplaudindo fracamente de sua cadeira de rodas, e pela primeira vez, desde que se conheceram, não havia sombras, não havia segredos, só 2 pessoas que haviam encontrado algo precioso no lugar mais inesperado, e haviam tido a coragem de lutar por isso. O jardim da mansão Ferreira estava transformado. Não os jardins formais de antigamente, mas algo mais caloroso, flores silvestres misturadas com rosas, um parquinho de madeira instalado junto à fonte, risadas de crianças enchendo o ar, onde antes só havia silêncio digno. Isabela observou do terraço, sua mão descansando sobre seu ventre proeminente. 7 meses. Uma menina desta vez, depois de 2 meninos barulhentos de 3 e 2 anos que atualmente perseguiam seu pai ao redor do jardim enquanto ele fingia ser um monstro. Gabriel, com cabelo despenteado e camisa amassada, capturou ambos os meninos em seus braços, fazendo-os girar enquanto gritavam de alegria. Quando olhou para cima e viu Isabela observando, seu sorriso foi pura luz solar. 5 anos. 5 anos desde que uma garçonete desajeitada havia quebrado uma garrafa de vinho e mudado ambas as suas vidas para sempre.
5 anos de luta e crescimento, de aprender a amar quando nenhum sabia realmente como. De construir não apenas um casamento, mas uma família, um lar. Célia saiu para o terraço, sua bengala batendo suavemente no chão. A quimioterapia a havia enfraquecido, mas o câncer havia sido vencido. Vivia em sua própria casa agora, a apenas 10 minutos de distância, com enfermeiras em meio período e jardins que cuidava com amor obsessivo. Nunca pensei que veria isto, disse Célia suavemente, observando seu neto mais velho escalar pelas costas de Gabriel. Minha filha, com um homem que a ama mais do que eu, amava meu café da manhã. Isabela riu, apoiando-se contra sua mãe. É mais do que sonhei. Mais do que achei possível. Embaixo, Gabriel finalmente liberou as crianças e subiu os degraus em direção a elas. Seus olhos se suavizaram quando alcançou Isabela, sua mão encontrando instintivamente seu ventre, sentindo sua filha chutar sob sua palma. Sua mãe me mandou para dentro. Algo sobre muito sol fazer mal para o bebê. Sua mãe ligou de Dubai. Célia corrigiu com um sorriso. Quer vir para o nascimento. A relação de Gabriel com sua mãe havia sido complicada, mas quando seus netos nasceram, algo nela se suavizou. Nunca seriam próximos, mas haviam encontrado uma paz tênue construída sobre o amor compartilhado por essas crianças barulhentas. Ela pode vir, disse Gabriel, seus olhos ainda em Isabela, contanto que não critique sua decoração novamente. Isabela havia transformado a mansão. Onde antes havia elegância fria, agora havia calor, fotos de família cobrindo as paredes, brinquedos espalhados por salas que costumavam ser intocáveis. O tipo de bagunça bonita que vem quando uma casa é realmente um lar. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, se aconchegaram em seu quarto, o mesmo onde haviam passado sua primeira noite real juntos. Gabriel traçava padrões preguiçosos em seu braço, sua expressão pensativa. No que está pensando? Perguntou ela. Em como pensava que sabia o que era o amor, controle, posse, transação. E então você veio, com seus olhos cor-de-mel e sua dignidade feroz, e me ensinou que o amor é exatamente o oposto. O que é? Rendição, disse simplesmente. Confiança. Escolher alguém todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Isabela virou-se para olhá-lo, segurando sua bochecha. Alguma vez se arrepende? De como tudo começou? Nunca. Sua resposta foi instantânea. Porque sem aquele começo imperfeito, não teríamos aprendido a lutar por isto. Não teríamos apreciado o que temos. Beijaram-se lentamente. Uma promessa renovada após anos de promessas mantidas. E quando se separaram, Isabela descansou sua cabeça sobre seu peito, escutando a batida constante de seu coração. Sabe o que seu avô me disse antes de morrer? Murmurou ela. Dom Fernando havia falecido 2 anos antes, em paz, rodeado de família. O que você conseguiu? Que o que construiu com sua vida conosco era mais valioso que qualquer império, que finalmente entendeu o que ele tentou te ensinar. Gabriel não respondeu com palavras. Só a apertou mais perto e Isabela sentiu a umidade de lágrimas silenciosas em seu cabelo. Lá fora, a cidade brilhava com 1 milhão de luzes. O Império Ferreira prosperava sob a liderança de Gabriel, mais forte que nunca. Mas dentro dessas paredes, na quietude da noite, com sua esposa em seus braços e seus filhos dormindo no corredor, o milionário que uma vez havia jurado que o amor era uma fraqueza, finalmente entendeu a verdade. O amor não era fraqueza, era o que o fazia invencível. E tudo havia começado com uma garrafa de vinho quebrada e uma aposta impossível, que um homem que não acreditava no amor poderia encontrá-lo nos lugares mais inesperados. Que uma mulher que não conhecia seu próprio valor poderia ensinar a um império inteiro o que realmente importava, que às vezes os finais mais felizes começam com as mentiras mais honestas, e que o amor verdadeiro, quando finalmente você o encontra,
Vale qualquer preço, qualquer luta, qualquer sacrifício, porque no final era a única coisa que realmente importava. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.